Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Flash por Geoff Johns. Dessa vez o último vídeo para falar desse encadernado aqui gigante, né? Trazendo para vocês, né, finalmente o último arco de histórias desse encadernado. Então, antes de eu começar a falar sobre a história, eu gostaria de pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e principalmente deixa nos comentários aí se você tá gostando desse estilo de vídeo, se você gostou desse quadrinho e principalmente deixa aí nos comentários se você tá gostando desse estilo de vídeo, sabe? Porque eu tô pensando em fazer isso pro segundo Omnibus também, né? Dividir ele em pelo menos ali uns 3 ou 4 vídeos para ficar mais fácil de falar, para conseguir tá dando maiores informações, né? Então deixa nos comentários se você gosta desse estilo de vídeo. Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Todas as últimas corridas de Wally West o trouxeram até esse momento. No último arco de histórias do encadernado, o Flash se vê sozinho em um fogo cruzado entre a galeria de vilões e uma antiga ameaça conhecida como o Pensador. Porém, será que o Flash terá fôlego para salvar as cidades gêmeas de sua iminente destruição? Então, né, pessoal, antes de começar a falar sobre a história, acho que eu devo falar aqui que hoje tá um dia bonito aqui na minha cidade, né, o que tá sendo meio raro, assim, então tô com um sol bem forte aqui, então talvez o vídeo esteja um pouquinho estourado, eu vou tentar corrigir isso na edição, mas em todo caso, né, talvez eu fique um pouquinho mais brilhoso, assim. Mas vamos lá, falando sobre o quadrinho, eu acho que eu tenho que começar dizendo que eu adorei essa história, achei ela muito boa mesmo. Acho que sim, realmente consegue ser o ápice desse encadernado, pelo menos. Não vou dizer que é o ápice da fase do Geoff Johns, porque eu sei que o próximo encadernado tem outra coisa que aí eu acho que é o ápice da fase dele, né? Mas não vou estar dando spoilers aqui. Mas assim, isso aqui já foi muito bom mesmo. E ele até tenta fazer meio que uma queda do morcego do Flash, sabe? Levando o nosso herói até o limite, assim. Então, isso é interessante de ver, sabe? E o mais legal é que todas aquelas pequenas histórias que eu falei no último vídeo lá, que eram as histórias dos vilões da semana, né? E coisas do gênero, você vê que tudo aquilo foi uma construção para chegar até aqui, sabe? Então, aquilo torna uma coisa muito orgânica. Eu até acho que é uma vantagem você ler isso no ônibus e não mensalmente ou coisas do gênero, porque você consegue pegar muito melhor as nuances, sabe? Então, se você lê mês a mês, querendo ou não, você vai acabar esquecendo algumas coisas. E quando você lê no ônibus, como você lê uma atrás da outra, primeiro, como eu falei lá no vídeo anterior, que eu vou deixar nos cards aqui, você tem altos e baixos nas histórias. Então, você tem histórias que são muito boas e você tem histórias que são mais ou menos, né? E assim, é interessante que quando você lê isso no ônibus, você lê uma atrás da outra e não percebe isso. E você consegue juntar esse quebra-cabeça que vai levar até essa fase, né? Até esse último arco. Então isso é muito bacana, sabe? Você não se sente, perdi meu tempo lendo isso aqui é só um tapa-buraco. Não, ele realmente vai construindo aos poucos essas pequenas coisas que vão levar até isso aqui, sabe? Então, realmente é o ápice, é uma batalha bem interessante, assim, eu achei muito legal, como eu falei, né, até o nome do arco já é Fogo Cruzado, e a galeria de vilões, quando eles atacam, eles realmente fazem um estrago no Flash, e só que assim, eles, né, orquestram o maior ataque, não sei o que, a vilã até fala, pô, tá na hora da galeria de vilões ser levada a sério, né? E aí o que que acontece? Quando eles vão atacar, vão dar o último soco, digamos assim, o Pensador também ataca e o Flash se vê nesse fogo cruzado. E assim, o ataque do Pensador, na minha opinião, ele é muito mais brutal do que o ataque da galeria de vilões. Então, mais uma vez, você tem a galeria de vilões não sendo levada a sério, sabe? E eu achei isso muito legal, muito interessante, sabe? Porque eles ficam tipo, porra, sério que você tem que atacar agora, tá ligado? Tipo, deixa a gente fazer o nosso trabalho, sabe? É muito engraçado, é muito legal mesmo, assim. E o confronto com o Pensador em si, eu achei bem legal, assim, até mais legal que o confronto com a galeria de vilões. Porque, mais uma vez, o Flash vai ter que usar a cabeça dele pra resolver as coisas, e não simplesmente, ser rápido, né? E isso é bem bacana mesmo. A resolução, ele até tenta ir primeiro na porrada com o Pensador, mas aí ele vê que não vai dar certo. E aí ele vai pra algo mais ali do pensamento e tal, então é bem bacana mesmo. O porquê do Pensador tá atrás do Flash também é interessante, sabe? Tem motivações bacanas. E no meio de tudo isso você tem ainda os coadjuvantes, né? Que são apresentados nas histórias anteriores, são bem desenvolvidos lá e te deixam tensos aqui, porque você sabe que o Flash provavelmente não vai morrer, mas os amigos dele você nunca sabe, então você fica nessa. Tem algumas mortes ali que eu fiquei até meio, caralho, sério que tiveram coragem de matar esse personagem? Então, tipo, pô, tem consequências, sabe? Eu acho que isso é o legal do gibi.
Eu acho que, como eu falei lá anteriormente, você tem altos e baixos nas outras, mas aqui é só altos, sabe? Então, isso é uma coisa muito bacana. Você vai desenvolver também até os próprios vilões um pouquinho melhores, alguns deles, né? Não todos, assim, mas, por exemplo, o Capitão Frio. Capitão Frio, nessa história, ele consegue mostrar, assim, que ele não é tão preto no branco. Já tinha sido mostrado na origem dele, né? Quando eles recontam a origem dele. E até lá no primeiro arco, mas aqui é muito melhor explorado, sabe? E não é tão expositivo, digamos assim. Ele consegue mostrar aquilo com ações. Então, tem uma hora que eles vão no Museu do Flash, e aí a estátua do Barry Allen tá pegando fogo, e ele vai lá e apaga. E os caras ficam tipo, tá, pô, por que você fez isso? Você não odeia o cara? Aí ele falou, cara, por mais que ele fosse meu inimigo, né, enfim, que ele me detivesse, eu ainda tenho uma honra, tenho um respeito por ele, sabe? Então é muito legal você ver essa relação dele, que apesar de, tipo, pô, o cara é meu vilão, mas é meu herói. Quer dizer, o cara é meu antagonista, mas nem por isso eu vou perder o respeito por ele, sabe? Pô, eu reconheço tudo que ele fez, ele salvou o mundo, né, na Crise das Infinitas Terras, então achei muito legal isso, né? Que fica uma coisa mais cinza, não fica preto no branco, sabe? E eu gosto dessa coisa, assim, de você não ser só o bem contra o mal, você ter ali motivações e coisas assim. Porque, assim, o personagem não deixa de ser um filho da mãe, ele continua fazendo coisas que são muito questionáveis, mas ele também tem essas atitudes que você vê, cara, ele não é só um vilãozão, assim. E você consegue até levar ele mais a sério com isso, pelo menos eu levei, sabe? Então isso é bem bacana. Claro, é um quadrinho que vai estar cheio de ação ali, os desenhos são muito bons, é do Scott Collins, o mesmo desenhista dos arcos anteriores, né? Que ele tem uma arte mais limpa, acho que vocês já viram aí no vídeo, mas eu gosto bastante dele, sabe? Acho que ele é bem competente, assim, não é das melhores artes, mas ainda assim é muito boa. Acho que consegue transmitir bem o que é o Flash, até um pouquinho da esperança dele, sabe? E é legal, porque você vai ter, assim, até alguns plot twists ali com alguns personagens que você até achava, às vezes, que era da galeria de vilões, ou que tava ali com alguma... tava junto, basicamente, e eles não têm nada a ver, sabe? E algumas outras coisas, assim, que são bem legais, sabe? Então, vale bastante a pena. Acho que se você tá procurando algo interessante para ler do Flash, isso aqui é uma boa fase, né? Além dessa história aí do Fogo Cruzado, a gente ainda vai ter outras 3 histórias que é para fechar o encadernado, sendo que 2 delas são bem focadas no Flautista, né? Que vai mostrar basicamente o que aconteceu com ele. Você vai entender um pouquinho do que estava acontecendo ali nesse arco do Fogo Cruzado. E as consequências disso vão ser exploradas nessas outras 2 edições. Em uma delas também você vai ter a origem dele, que é uma origem bem bacana. Eu não conhecia, então foi legal pra ver mais uma vez até de como ele se tornou um vilão e por quê, e depois de como ele se tornou um herói, né? E aí eu achei bem legal, assim, a relação do flautista com o Wally West é muito boa, sabe? É muito bem desenvolvida, então vale a pena. E para encerrar o encadernado, a gente vai ter uma última história que vai ser focada no vilão lá do primeiro arco de histórias do personagem, né? Desse encadernado aqui. Então é bem legal porque você vai ter meio que um fechamento para aquele personagem, sabe? Então tudo vai se interligar ali. E aí eu achei bem bacana, assim, é uma história mais rapidinha ali, mas serve pra dar um fim pro personagem. Eu gostei bastante disso, inclusive tem a participação do Gavião Negro, que o Jeff Jones ia vir a escrever depois, né? Não sei se ele já tava escrevendo nessa época, talvez estivesse pra até fazer um crossover, né? Mas eu gostei bastante, eu não conheço muito do Gavião Negro, então foi interessante tá lendo isso daqui pra conhecer mais dele, né? Então assim, você vai ter um fechamento bem digno, acho que realmente vale a pena, assim. Ele vai deixar um gancho ou outro para a próxima edição, mas não é nada assim demais. Acho que você consegue ler isso aqui tranquilamente, sabe? Só aceitar que é o final aquilo ali. Mas eu tenho certeza que você vai ficar com vontade de ler mais, sabe? Tenho certeza que você vai querer pegar o segundo encadernado. Eu terminei com vontade de já pegar o outro e ler, sabe? Não vou fazer isso porque eu sei que eu vou enjoar, porque o outro também é bem grande, né? Eu já levei quase um mês para ler isso daqui. Mas que dá vontade de dar, porque as histórias são muito boas, são muito divertidas, sabe? Eu agora, né, com trabalho e faculdade, tô meio cansado, então, pô, eu chego e era muito gostoso de ler uma história antes de dormir, sabe? Porque era rapidinho, era divertida, não, é um negócio que você lê ali em 15, 20 minutos, você lê uma edição, então é gostoso de ler, sabe? Eu gosto muito dos roteiros de Jeff Jones por isso, assim. Então, né, conclusões finais. Sobre o arco é muito bom, acho que é o ápice disso daqui. Sobre o ônibus como um todo, né? Agora eu posso dar um parecer total, já que eu terminei de ler ele por inteiro. É muito bom, eu acho que vale a pena ir atrás, só que principalmente se você gosta do Flash. Se você gosta do Flash, isso aqui pô, você precisa ir atrás, porque tem muita coisa boa aqui.
Mas se você não é tão fã do Flash, só quer ler uma história legal assim, cara, aí vai depender muito da sua expectativa pra isso aqui, sabe? Eu fiz esses vídeos principalmente pra você conseguir ver o que que tem no encadernado como um todo, né? E assim, são boas histórias, não tem nenhuma história que eu falei, nossa, que história ruim, sabe? A única história mais fraca que eu achei é um crossover não, um tie-in de uma outra saga. Mas ainda assim ela não é ruim, ela tem pontos interessantes. E aí o que eu digo pra você? Cara, vai com a expectativa assim, isso aqui ele é um quadrinho de super-heróis. E um quadrinho de super-heróis, na sua maioria, como um feijão com arroz. São boas histórias, só não são nada geniais. Você tem histórias que são muito boas. Eu acho que tem aqui umas 5, 6 histórias que realmente são um destaque, assim, que você vai olhar e falar, caralho, isso aqui é um diferencial, sabe? Principalmente as histórias que focam nos vilões. Mas, no geral, ela é um feijão com arroz. É divertido de ler, vale a pena, mas, né, só tem em mente isso, assim, pra você acabar não se decepcionando, né? Talvez a fase do Mark Waid tenha mais coisas geniais do que essa daqui, sabe? Mas essa daqui também é muito boa. Então eu acho que se você encontrar num preço razoável, assim, vai atrás que vale a pena, sabe? E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Finalmente terminamos esse ônibus, né? Então deixa o like, se inscreve no canal aí, né? É isso. Valeu, até a próxima e fui!